Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa experiência da semana? Hoje nós vamos falar de um assunto que se chama pH. Nossa, professor, mas o que é isso? Parece algo muito difícil, mas não é. Por exemplo, quem tem piscina sabe que às vezes a gente tem que pegar uma amostrinha da água para verificar se a água está em boas condições para a gente nadar. E quem tem aquário também sabe que a gente precisa medir o pH da água para saber se ela está em condição para os peixinhos. Então o pH, na verdade, é uma medida, é uma escala, já já vou falar dela. Mas quando a gente vai falar de pH, a gente tem que pensar assim, ó, a gente já sabe muita coisa. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que o limão é ácido, não é? Ou, por exemplo, que a água é neutra. Ou ouviram falar, por exemplo, que o caju ele é básico. Sabe como a gente detecta essas coisas? Da seguinte maneira: alimentos ácidos são aqueles alimentos que têm um sabor azedinho. Os alimentos básicos ou alcalinos são aqueles que amarram a boca. E hoje nós vamos ver uma técnica bem legal e simples de você verificar se algumas substâncias que a gente tem em casa são ácidas ou se são básicas, tá bom? Bom, mas então o que vem a ser o pH, né? O pH nada mais é do que uma escalinha. É como se fosse uma régua. E dependendo se ela for para o 0 ou para o 14, ela vai indicar que o produto é mais ácido ou mais básico. E se ele ficar bem no centro, vai indicar que ele é neutro. Então, os cientistas e nós no cotidiano podemos utilizar, né, uma reguinha parecida com essa para saber se as substâncias, os alimentos, eles são ácidos ou são básicos. Ok? Bom, pessoal, para esse experimento vocês vão precisar de um repolho roxo. Nós já fizemos algo parecido nas nossas aulas presenciais, né? E transformar ele num suco. Então é só pegar algumas folhas, 2 ou 3 folhas do repolho roxo e bater com água. Não tem medidas. Eu utilizei 3, ó, para ele ficar com um suco bem concentrado. O ideal é que você depois coe, para não ficar com aqueles fiapinhos, tá bom? E você tem alguns materiais que você vai depois testar. Por exemplo, sabão. Né? O sabão é um material muito legal que vai dar um resultado bacana. O sabão em pedra. Para você conseguir fazer uma soluçãozinha dele, basta você pegar uma colher, raspar, né? E com o pozinho, né? Com essa raspinha que sair, você colocar numa certa quantidade de água, né? E fazer uma soluçãozinha só. E outros materiais que nós vamos testar vão ser o vinagre, refrigerante. Tanto o vinagre quanto o refrigerante, o ideal é que eles sejam transparentes, tá? Se eles tiverem cor, eles podem dificultar a sua visualização. E eu utilizei aqui também, né, um sabonete líquido. Vejam que ele tem cor, né? Não consegui achar um que fosse transparente, embora exista. Mas aí é só você anotar a cor inicial. Já vou mostrar para vocês como que é, tá bom? Olha, pessoal, então olha o que eu fiz aqui. Peguei 4 copos, coloquei taças para ficar bonito, mas você pode fazer até em copos de plástico. Então aqui o que tem? Um pouco de água com aquele sabonete que eu falei para vocês, que fica com uma cor inicial ali, meio cor-de-rosinha, tá bom? Aqui você tem água e vinagre, né? Na verdade você poderia fazer até com um vinagre puro. Água com refrigerante e a água com sabão. Note que, em relação à água com sabão, ela vai ficar meio turva assim, né? Meio esbranquiçada. Mas isso é normal, isso vai acontecer, tá bom? E aí, a brincadeira agora é justamente testar esses materiais. Será que eles são ácidos? Será que eles são básicos? Para isso, a gente vai utilizar o suco que nós preparamos do repolho roxo. A gente diz, gente, que ele é um indicador. Então, se aquela substância tiver ácida ou básica, ele muda de cor. Vamos fazer os testes? Primeiro, vou começar colocando, né, no sabonete. Então, vamos lá. Não existe uma quantidade ideal, tá bom? Vamos lá. Veja que parece que não tem mudança de cor. Vamos ver agora no vinagre.
bom? Ó, viram que a cor original, transparente e o roxo, já mudou para um cor-de-rosa bem forte, não é? Vamos ver o refrigerante. Olha lá, bem parecido. E agora vamos fazer com o sabão dissolvido na água, né? Olha só como mudou bastante de cor, tá? Por que que isso acontece? Nesse caso aqui, o sabonete que eu utilizei era um sabonete neutro. Como ele é um sabonete neutro, ele não muda muito a cor original, embora tenha uma pequena alteraçãozinha, tá? Mas não é tão drástica, porque lembra que inicialmente ele já tinha uma corzinha, ele já era meio cor-de-rosinha. Quando a gente utilizou o vinagre e o refrigerante, que a gente sabe que são substâncias ácidas, ele mudou de cor, né? Ó, lembra que era roxo o indicador, o repolho, o suco era roxo e eles ficaram aí em tons diferentes entre o vermelho e o cor-de-rosa, mostrando que toda vez que eu pegar o repolho e colocar em contato com uma substância ácida, ele vai ficar dessa cor, tá? E o mais legal de tudo, né? Eu acho que o que vocês devem ter gostado mais foi em relação ao sabão. O sabão, ele é feito com um material chamado de soda cáustica, e ele é bem básico. E aí, olha só, o roxo se transformou em azul. Bom, como que a gente pode fazer variações dessa experiência? Primeiro, vocês viram que eu utilizei só o repolho, não é? Mas vocês podem utilizar o vegetal que vocês quiserem. Vocês podem utilizar pétalas, no entanto, que sejam coloridas, né? Folhas verdes. E se por um acaso mudar de cor na presença do ácido ou da base, é sinal de que ele é um bom indicador. Caso contrário, não. Tá? Eu já fiz com folhas, eu já fiz com flor de hibisco, né? Flor de primavera, alguns deles dão certo. Então você pode utilizar o vegetal que você tiver em casa, né? E o que você vai testar depende do que você tem na sua casa também. Se você quiser testar outros materiais, é só entrar em contato. Lembra que precisa da autorização dos pais, precisa cuidado para saber se aquela substância não é tóxica, tá bom? Então, olha, um experimento simples que ensinou a gente um pouco sobre esse pH, né? Que nos mostrou quando que uma substância é ácida ou básica. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente se vê de novo com outro vídeo. Tchau, gente!